Pessoal, é com grande satisfação que damos início a essa capacitação, tá? Dedicada ao uso da plataforma DataVS, uma infraestrutura estratégica para o depósito, a gestão e o compartilhamento de dados de pesquisa, em um contexto no qual a ciência aberta se consolida como diretriz fundamental para a produção científica, tornando-se imprescindível que pesquisadores e instituições desenvolvam competências relacionadas à curadoria de dados e à adoção dos princípios FAIR. Nesse sentido, temos a honra de contar com a participação do professor Dr. René Faustino Gabriel, Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conduzirá essas atividades, abordando desde aspectos introdutórios até funcionalidades mais avançadas da plataforma. Trata-se de uma oportunidade ímpar para o fortalecimento de práticas que ampliam a visibilidade, a interoperabilidade e o potencial de reutilização dos dados de pesquisa. Desejamos a todos um excelente proveito desta capacitação. Pessoal, como essa é uma atividade bilíngue, tá? A gente tem parceiros que estão no Brasil, eu vou também fazer a apresentação em inglês, tá certo? Então, um instante só. Dear all, it is with great satisfaction that we begin these training sessions dedicated to the use of the Dataverse platform, a strategic infrastructure for the deposit, management, and sharing of research data in a context where open science is increasingly consolidated as a fundamental guideline for scientific production. It becomes essential for researchers and institutions to develop competencies related to data curation and the adoption of the FAIR principles. In this regard, we are honored to welcome Professor Dr. René Faustino Gabriel Júnior from Federal University of Rio Grande do Sul, who will lead these activities, covering topics ranging from introductory aspects to more advanced functionalities of the platform. This represents a unique opportunity to strengthen practice that enhance the visibility, interoperability, and reuse potential of research data. I wish everyone an excellent and productive experience in this training session. Bom dia, René. Então, você pode dar início. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente deixa para o final da sessão, que deve terminar em torno de 11 horas. Obrigado, René. Tá. Obrigado, Guilherme. Bom, nós dividimos a nossa apresentação entre hoje e amanhã, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais da introdução e amanhã vamos trabalhar um pouco mais com o Dataverse avançado e o uso, reuso e compartilhamento de dados com integração a alguns outros softwares, né? Tá? Então, o primeiro, só para entender um pouquinho, o repositório de dados, ele é, de certa forma, similar a um repositório de documentos, porém, o objeto dele são os dados oriundos das pesquisas, né? Então, o DataPB é um repositório de dados que atende a essa demanda do armazenamento de dados de pesquisa, né? Então, mas primeiro a gente tem que entender um pouquinho o que são dados de pesquisa, né? Então, tem alguns autores que chamam assim, não são dados de pesquisa, são dados científicos, né? Por quê? Porque são oriundos de pesquisas científicas, né? Eu prefiro utilizar um conceito mais amplo, né? Que, na realidade, os dados são de pesquisa e também para pesquisas, porque o nosso foco ali, como o Guilherme comentou, é muito utilização de dados FAIR, né? Então, o que é o dados FAIR? Os dados FAIR são os dados que podem ser reutilizados, podem ser utilizados para revalidação, podem ser utilizados para outras pesquisas e pode contribuir para que os pesquisadores não percam tanto tempo, muitas vezes, em uma recoleta, num processo de recoleta, economizando muitos recursos para suas pesquisas, né? Então, eu utilizo uma definição de dados de pesquisa, tanto para dados oriundos de pesquisas científicas, como também dados de outras fontes, por exemplo, dados do IBGE, dados do governo, dados do INEP, por exemplo, que também podem ser utilizados para pesquisa, né? Tá? Então, os dados de pesquisa, normalmente, podem ser dados quantitativos, né? Então, dados oriundos de coleta de dados, de instrumentos, de equipamentos, pode ser dados
de questionários, tem vários softwares, por exemplo, que nos geram essas planilhas, por exemplo, o RedCap. O RedCap é uma ferramenta de coleta de dados para campo, né, que é possível coletar informações por celular ou por tablet e depois gerenciar no software e gerar um monte de dados quantitativos em diversos braços do estudo, né? Tá? A gente pode também trabalhar com dados biológicos, né? Então, eventualmente, amostras, dados genéticos, né? E no nosso caso aqui, por exemplo, que a gente trabalha muito com dados de biodiversidade, também dados geoespaciais, né? Então, atendendo muito a alguns padrões, como o Darwin Core, né? Onde que a gente pode definir as amostras, definir geolocalização dessas amostras, né? E também pode ser, eventualmente, transcrição, áudio, vídeos, dados textuais. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de tipos de dados que podem ser utilizados para as pesquisas, né? Então, o importante é a gente sempre entender por que a gente está depositando os dados, para que a gente quer depositar os dados, qual a finalidade do nosso depósito e como que ele pode ser utilizado. Então, a gente tem que pensar sempre como que a gente vai poder reutilizar aqueles dados, né? Então, a Luana Salles, por exemplo, ela tem uma crítica bem grande que ela chama de cemitério de dados, né? Que a gente está criando, de certa forma, alguns cemitérios, né? Por quê? Porque a gente está depositando coisas que não tem nenhum padrão, não tem nenhum metadado, não tem nenhuma estrutura de dados, é meramente a nosso pendrive ali que a gente acabou coletando, sem estrutura, sem organização nenhuma e jogando dentro do repositório, né? Tá? Então, de certa parte, eu concordo com ela, mas eu já sou muito mais que nem falou assim, que a gente deve fazer apresentações como essa que a gente está fazendo aqui para qualificar melhor nosso pesquisador, para fazer uma transferência de conhecimento melhor, para que o pesquisador consiga, de certa forma, profissionalizar um pouco a sua pesquisa, entre aspas, profissionalizar, porque para seguir alguns padrões internacionais, algumas boas práticas de pesquisa, para que realmente esses dados eles sigam alguns padrões, né? Então, só adiantando um pouquinho, por exemplo, a identificação das variáveis, né? Então, isso é uma coisa relativamente básica, mas a gente vê muitos dados de pesquisa que foram feitos no Excel, mais como um formato de relatório do que como dados de pesquisa, né? Só porque está num formato Excel ou um formato CSV, não quer dizer que eles são dados de pesquisa FAIR, né? Não são dados de pesquisa que pode ser reutilizado, tá? Então, o que que acontece? Se a gente tem dados que podem ser processados, a gente consegue gerar gráficos, mapas, consegue gerar várias informações que possam ser reutilizados em outras pesquisas, né? E todo esse conjunto de dados aqui, seja ele qualitativo, biológicos, geoespaciais, textuais, tudo isso, a gente chama de conjunto de dados, né? Então, o Dataverse, por exemplo, a gente vai fazer o depósito de um conjunto de dados referente a uma pesquisa ou referente a parte de uma pesquisa, né? Ou dataset em inglês, né? Então, o dataset, ele é um conjunto desses dados que é armazenados no repositório, tá? Então, cada vez que a gente deposita isso, esse repositório, ele recebe um número persistente, um identificador persistente, que no caso do repositório da Paraíba, aqui, se utiliza o DOI, né? Então a gente tem o número do DOI que vai identificar a minha pesquisa. Como vocês também publicam um artigo e esse artigo numa revista, ele recebe um DOI, então dentro do conjunto de dados que é publicado, ele também recebe um DOI, tá? Então qual que é a grande vantagem, por exemplo, de uso do Dataverse dentro desses ambientes de dados de pesquisa, tá? A gente sabe muito bem que, por exemplo, dados quantitativos, se a pesquisa tem um longo tempo, ela pode ter incremento de dados, né? Então, eu posso ter dados do primeiro ano, e publicar esses dados. Aí eu vou ter, por exemplo, uma continuidade no segundo ano, no terceiro ano, tá? Então, o Dataverse, nesse caso,
ele faz um controle também de versionamento de arquivos. Então, é possível eu, por exemplo, ter os dados entre 2022 e 2023, publicar esses dados, e agora em 2026 eu tenho uma atualização desses dados. Então, em vez de eu colocar um novo arquivo aqui, substituir e incorporar um novo arquivo dentro do meu conjunto de dados, eu posso substituir esse arquivo e criar uma versão 2 desse arquivo, tá? Então eu vou ter um versionamento do meu dataset. Então eu posso ter acesso tanto à versão 1, que foi publicada, vamos supor, o ano passado, e eu ter uma versão 2 que foi publicada agora. Então eu tenho a rastreabilidade e eu tenho acesso a esses arquivos, tanto na versão 1 como na versão 2, tá? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat lá que eu também estou acompanhando, tá? Para deixar mais claro para vocês, ok? Tranquilo esse conceito de dados de pesquisa? Opa, cadê aqui? Tá? É, eu estava tendo uma reunião agora, hoje de manhã, com o pessoal lá dos Estados Unidos, da Alemanha, que é o pessoal do R3 Data, né? E a gente estava discutindo um pouco hoje essa questão dos dados de pesquisa, e a gente tem agora também um identificador persistente, que é o International Genetic Sample Number, que são identificadores persistentes para amostras físicas, né? Então, seja rochas, plantas, biobancos, né? Sangue, qualquer coisa que é física, tá? Então, a gente estava discutindo a incorporação desses tipos de dados também nos repositórios. Então, eles são dados de pesquisa também. Então, eu posso fazer uma análise de uma amostra, uma análise de uma rocha, análise de água, eventualmente, eh, análise de perfuratriz, né? Então, eu posso ter vários tipos de dados, e isso eu posso incorporar também no meu dataset, no meu conjunto de dados, né? Então, posso ter várias referências, vários cruzamentos de informação para esse tipo de dado de informação, né? Então, é possível hoje também trabalhar com amostras físicas, né? Tá? Então, por que devemos depositar nossos dados de pesquisa, tá? Então, a primeira questão que a gente fala assim é muito pela segurança e preservação dos dados, tá? Então, lá em 2017, a gente fez uma pesquisa com praticamente, foram 6.500 pesquisadores de NCTs, de produtividade no Brasil inteiro, e a gente identificou que um dos maiores problemas do Brasil, na época, era a falta de infraestrutura de depósito de dados, né? Então, praticamente 90% dos pesquisadores, em 2017, depositavam seus dados, de certa forma, nos seus pendrive, nos seus discos rígidos, em seus computadores pessoais, seus computadores de casa, e muitos poucos tinham dentro da instituição uma infraestrutura que pudesse guardar essa informação e preservar essa informação, né? Então, a ideia foi, a partir dessas pesquisas, a gente reforçar um pouco essa necessidade de criação de infraestrutura dentro das universidades, dentro dos institutos, né, de repositório de dados para preservar. Então, o que a segurança da preservação dos dados nos permite é a gente dar, armazenando, por exemplo, dentro de um repositório como o DataPB, a gente garante que esse dado vai ter políticas de preservação, políticas de backup, política de segurança, que ele vai ser garantido por um longo tempo, né? Eu posso deixar ali minha amostra e futuramente eu posso utilizar em outras pesquisas, posso no meu caso, assim, por exemplo, eu utilizo muito os meus alunos para fazer comparações, fazer outros estudos em cima daqueles dados. Então, eu garanto que o meu dado vai estar preservado e que eu não vou perder o pendrive, né? Então, aqui no nosso laboratório, semana passada a gente recebeu, só para vocês terem uma ideia, uma caixa com mais de 400 disquetes de 3,5 polegadas, cheio de dados de pesquisa, cheio de imagens de jornais digitalizados aqui, que é uma pesquisa, e a gente começou a tentar ler esses discos. De cada 10 disquetes que a gente tentou,
9 não abriram. Tá? Então, foi um problema bem complicado, ou seja, todo o trabalho que o pesquisador teve há 25 anos atrás de gravar em disquete, praticamente está perdido, porque a gente não consegue mais fazer a leitura desses dados nos disquetes, tá? Principalmente por problemas tecnológicos e também que os disquetes foram mal armazenados e acabou criando fungo, no disquete, né? Então, essa garantia da segurança a gente transfere, de certa forma, institucionalmente, né? Tá? Deixa eu ver ali quem que perguntou alguma coisa. É, é guardado o material físico ou só os dados de pesquisa? Tá. Ali, essa pergunta ali, tá? No repositório de dados, a gente normalmente a gente fala assim, porque dentro dessas estruturas de biobanco, biorepositórios e dados físicos, tá? Falei, é uma discussão que tá, que eu falei, a gente começou a discutir hoje isso, mas é uma coisa bem interessante, porque já existem repositórios de amostras, tá? Esses repositórios eles começam a catalogar seus dados, suas amostras, e eles são os responsáveis por esse depósito físico. Mas eles começam a integrar agora, por exemplo, é, foi o caso lá, que eu tenho uma rocha que foi extraída de um lugar, tá? Então, o meu laboratório, o laboratório de geologia, pode ir lá e retirar um fragmento dessa rocha, tá? E esse fragmento foi feita uma análise, né? Então, eu tenho a identificação persistente do fragmento, da pedra original, e o meu fragmento ele recebe também esse identificador. Tá? Então, nesse caso, a gente está guardando somente o identificador persistente nos dados de pesquisa, porque a gente está trabalhando com forma digital, né? Mas eu consigo fazer a rastreabilidade. Se eu quero saber, eu também quero analisar essa amostra, pelo identificador persistente, eu consigo localizar em qual repositório físico está e solicitar também uma amostra, né? Tá? Então, o que acontece hoje? A gente tem muitos repositórios físicos, que a gente fala assim, a gente tem muitos museus, laboratório, aqui na URGS, a gente tem um laboratório de geociências, é um dos mais completos do mundo, mas tá tudo em um depósito. Ninguém sabe exatamente o que está lá dentro, né? Então, a ideia é armazenar. Ó, já estão perguntando ali, fotos. Pessoal, fotos é o que mais a gente tem hoje a Fiocruz, por exemplo, tinha um estudo de um pesquisador que ele catalogou hanseníase, ele tirou milhares de fotos da pele e das amostras, né? E isso aí foi armazenado lá no repositório da Fiocruz. Então é possível, eventualmente, futuramente, com o uso de IA, por exemplo, fazer uma análise de todas aquelas imagens, né? Então você pode armazenar fotos, vídeos. A gente está armazenando também, a gente está com um estudo aqui que que a gente está terminando, mas, por exemplo, hoje tem scanners 3D, né? Então é possível você digitalizar arcada dentária, objetos de museus, por exemplo, objetos 3D, e armazenar o STL, né, que é o arquivo gerado nessas modelagens, dentro dos repositórios para ter essa visualização. Então é possível hoje a gente fazer tudo isso como dados de pesquisa, né? Então, teve um caso, por exemplo, da Polícia Federal, é, que a gente ajudou aqui o pessoal também, de uma viatura lá que prendeu um cidadão lá dentro e jogou um gás lacrimogêneo lá dentro e o cara acabou falecendo, né? Então, essa viatura, tudo, foi toda ela escaneada, tá? Com um scanner 3D e essa imagem foi para um repositório fechado, né? E foi utilizado como prova para para o processo, né? Então ali era possível, mesmo passando tempos depois, verificar todos os detalhes da viatura, do processo, tudo isso, né? Então é possível armazenar muita coisa, né? E como é que a gente fala assim? O Dataverse, ele utiliza umas tecnologias bem modernas, então a gente chama assim que a gente começa normalmente um repositório pequeno, né? Até a gente criar essa cultura, criar esses mecanismos de armazenamento, normalmente a gente começa com uma infraestrutura pequena, e conforme vai demandando, vai tendo mais depósitos,
a gente chama que o Dataverse ele começa a trabalhar com armazenamento elástico, né? Então, a gente consegue ampliar servidor, a gente consegue ampliar espaço em disco ou espaço em nuvem, né? Então, a gente pode trabalhar com armazenamento distribuído. Tá? Uma dúvida ali, a Juliana. Uma dúvida que sempre surge entre os pesquisadores que coletam vários dados. Posso depositar tudo que coletei na pesquisa, tá? É, a gente, teoricamente, você pode, tá, Juliana? O problema são os dados sensíveis, tá? Então, se você tem informações de pessoas, que podem identificar certos indivíduos, a gente sempre recomenda ou deixar esses tipos de arquivo embargados ou bloqueados somente com login e senha, ou anonimizar esses dados, né? Então, o Dataverse permite, a gente vai depois passar um pouquinho mais, ali para frente, ele permite, não, acho que isso é tema da manhã, tá? Mas permite a gente bloquear certos dados. Vamos supor que vocês têm um grupo de pesquisa, e esse grupo de pesquisa está coletando dados em diversas cidades, ou está trabalhando em rede em diversas cidades. Vocês podem utilizar o Dataverse, eventualmente, como local de armazenamento temporário, né? Então, eu posso ir coletando dados e publicando. A gente trabalha com outro projeto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era sobre aleitamento materno. E, e eles tinham mais de 18 braços espalhados no Brasil inteiro. E lá no Rio de Janeiro tinha um estatístico. Então eles criaram um protocolo de dados que o Brasil inteiro coletava naquele protocolo, naquele padrão de metadados, e fazia os depósitos dentro do Dataverse. Aí sem publicar, tá? Então depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, quem tinha login e acesso ao Dataverse poderia acessar os seus dados e o estatístico tinha acesso a todos os dados, tá? Então ele conseguia fazer um compilado de certa forma, de todas essas informações, né? Então, respondendo, teoricamente, você pode colocar tudo, desde que atenda esses critérios éticos, né, de anonimização. Muitas vezes a gente sabe que as nossas pesquisas, quando envolvem seres humanos, precisa passar pelo comitê de ética, né? Então, a gente sempre recomenda, se tem um parecer do comitê de ética, descrever lá nos metadados essas informações, tá? Se tiver muitos dados sensíveis, se tiver autorização, tá? Disponibilizar e se pode também criar um termo de uso, né? Então, o usuário, quando for baixar essa informação, ele pode concordar com esse termo de uso, né? Então, é, é bem possível fazer isso, tá? Ali o usuário do Zoom colocou ali também o fish sounds, por exemplo, sons de peixes, né? Isso é possível também. A gente está implementando no DataPB, a gente está nos últimos testes de visualizador de dados, né? Então, o usuário vai poder verificar dados geoespaciais diretamente no Dataverse, vai poder ouvir áudio, né, diretamente, pode ver vídeos diretamente. Então, sem a necessidade muitas vezes de baixar. Então, porque a gente já tem alguns datasets que são gigantescos, então, em torno de 10 gigabytes, 20 gigabytes de dados. Então, para evitar que o usuário baixe toda essa informação e ele veja, não é isso que eu queria, que esses visualizadores facilitam muito essa, essa escolha, né? Tá? Então, voltando aqui um pouquinho para por que nós devemos depositar os nossos dados de pesquisa, o primeiro item, como eu falei, é essa parte da segurança e preservação de dados, né? Então, a gente tem que garantir que os nossos dados vão estar seguros e é que eles vão poder também ser reutilizados, tanto para a gente como também para as outras pessoas. E nisso vem o nosso segundo ponto, né? Que é a visibilidade internacional dos trabalhos, né? Então, quando a gente faz um depósito dentro do Dataverse, por exemplo, dentro do DataPB, ele vai gerar o número do DOI. E esse DOI, ele contém vários metadados descrevendo nossa pesquisa, né? Então, seja ela o título, seja ela a descrição, o ano de publicação, os tipos de dados, tudo isso. E isso, ele é replicado lá no DataSite. Então, o DataSite é o gestor dos DOIs de dados de pesquisa, tá? E em convênios internacionais, por exemplo, entre o DataScience e o OpenAir, por exemplo, me falhou o nome agora da base de dados, do OpenAlex, por exemplo. O OpenAlex, ele é uma base de dados que coleta hoje dados, os metadados
do DataSite. Então, uma vez publicado os seus dados no Dataverse, praticamente em um pequeno período, no máximo uns 30 dias, ele já vai estar no Open Science, vai estar no OpenAIRE, que são indexadores de dados internacionais, tá? Então, é possível, eventualmente, eu ampliar a minha descoberta desses dados por outras instituições, tá? Então, lá na Fiocruz tem vários casos na época da Covid, onde que os dados foram depositados no repositório e alguns pesquisadores internacionais de outros países, conhecendo aqueles dados, começaram a propor parcerias com o pesquisador, tá? é, Pesquisas, financiamentos internacionais por essa maior visibilidade desses dados que foram disponibilizados, né? Então, de novo, vai depender muito do tipo de dados, da qualidade dos dados, da quantidade dos dados, né? Tá? E também, se eu tenho essa indexação, de certa forma, em bases internacionais, eu também posso ter é, facilidade de descoberta. Por exemplo, estudos comparativos. Eu posso saber que um pesquisador lá na Argentina ou lá no Chile fez uma pesquisa parecida que eu quero fazer, só que eu quero usar o contexto brasileiro, eu posso pegar os dados que ele fez, os dados da Argentina, do Chile, e comparar com os dados brasileiros, sem ter a necessidade de refazer as pesquisas lá na Argentina ou lá no Chile, né? Então a gente tem essas necessidades, né? E também por que que a gente deve depositar? Muitas agências de fomento, por exemplo, a FAPESP, lá em São Paulo, o CNPq algumas vezes já está pedindo que são os planos de gestão de dados, né? Então, o que que é um plano de gestão de dados? A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui. É o planejamento de como que a gente vai coletar e vai disponibilizar nossos dados, né? Então, os repositórios querem dar maior visibilidade para essas pesquisas. E também, de certa forma, aumentar muito a transparência e o impacto das nossas pesquisas, tá? Então, para quem envia no Brasil, acho que são ainda poucas áreas que estão pedindo, mas para algumas revistas de mainstream, né, internacionais, elas já estão pedindo um link ou a informação de como que eu posso acessar os dados de pesquisa para validar as pesquisas, né? Então, muitos pareceristas acabam tendo acesso aos dados para revalidar a amostra, verificar se realmente as conclusões são ok, não baseado nos resultados, mas baseado nos dados, né? Então, isso está começando a, a, a ser mais comum, tá? Ou seja, para dar essa transparência dessas informações, né? Ok? Tá? E a gente sempre parte dos princípios, o Guilherme também ressaltou, os princípios FAIR, né? Então, quando a gente está publicando os dados, tá? A gente sempre deve atender esses princípios FAIR, tá? Então, o que que são esses princípios FAIR, tá? O primeiro é o findable, né? Que é o localizável. Então, a publicação, de certa forma, ela precisa ter um identificador persistente, ela precisa ter uma forma de eu localizar esses dados dentro do ambiente internet, né? Então, o findable é o número do identificador persistente. Então, isso aqui vocês não precisam nem se preocupar. Uma vez depositados no Dataverse, ele já gera essas informações praticamente prontas. Você já tem esse primeiro critério atendido, tá? O segundo é a de acessibilidade, de acesso, né? Então, não adianta eu também pegar os meus dados, criar um dataset lá, jogar os arquivos e publicar. Se eu não tiver descrição, se eu não tiver meio que quase a gente compara muito a um data paper, né? Então, o que que é o data paper? É eu explicar o que que meus dados são, como que eles foram coletados, as metodologias utilizadas, como que eu desenvolvi essas coletas, tá? Muitas vezes em dados sociais aplicados, por exemplo, eu consigo desenvolver ou descrever a data de coleta, o tamanho da amostra, margem de erro, tudo isso, né? Tá? Então, como eu falei, esse primeiro aqui o Dataverse atende, e esse aqui depende muito da descrição do pesquisador, né? De quem vai fazer o depósito. Então, os dados acessíveis são como que a gente vai descrever
para o meu usuário, né? Então, a gente também tem um outro dilema que a gente está pensando, né? Muitas vezes, se meus dados são de uso internacional, eu preciso também descrever eles em inglês, né? Então, eu posso ter parte dele escrito em português e a tradução em inglês logo em seguida, né? No mesmo campo, ou campos ali repetitivos, né? Então, se eu tenho essa intenção de internacionalizar meus dados, então eu também tenho que ter essa preocupação de descrever em outros idiomas, né? Tá? Então, a gente está falando muito aqui no FA, né? Muito na descrição para seres humanos, né? Então, como que os seres humanos vão conseguir localizar, entender essa informação e reutilizar essa informação, de uma forma acessível, né? E o segundo aqui, interoperabilidade e reuso, a gente chama muito que eles são muito mais direcionados para máquinas, né? Ou para computadores, de certa forma, tá? Por quê? Porque a interoperabilidade, a gente deve descrever nossos dados em metadados que ele possa ser utilizado por máquinas também, seja ele para catalogação, seja ele para reuso diretamente, né? Então, a gente tem que escrever lá no campo title, o título da pesquisa, no campo creator, quem é o criador da pesquisa. Então, a gente tem que descrever cada campo de forma correta. Então, para possibilitar a interoperabilidade, né? Então, a gente precisa, dentro do modelo da Acessível, a gente tem que também pensar na qualidade desses nossos metadados para eles serem reutilizados por máquinas, né? E o reuso, principalmente, que ele, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, que a gente precisa ter essa padronização das nossas variáveis, a gente tem que ter uma gestão de metadados, de certa forma, para que nossos dados possam ser reutilizados e que eles sigam alguns padrões internacionais, tá? Então, hoje ainda está sendo mapeado, né? O caso da biodiversidade, por exemplo, com o Darwin Core está se estabelecendo como um padrão de descrição de dados da biodiversidade, né? Então, o pessoal do Genoma também tem alguns padrões. Então, a gente precisa descrever os nossos dados de acordo com os padrões da área, né? É, todos os nossos dados, quando a gente faz um depósito, a gente precisa pensar nesses quatro elementos, né? Tá? Então, é importante muito que os nossos dados sejam fair, né? Para que eles possam ser reutilizados, né? Então, como eu comentei ali, se a gente trabalha com a recuperação, com Findable e com a acessibilidade, a gente vai conseguir facilmente localizar outras pesquisas que abordam mais ou menos parecido com o nosso tema, ou que a gente pode reutilizar esses dados, para que a gente incorpore na nossa pesquisa esses dados, essas informações, né? Então, o nosso foco principal dentro do depósito de dados é a reutilização. Então, como a Luana tinha comentado lá, a Luana Salles, a gente não quer criar um depósito, um cemitério de dados. A gente quer criar um repositório que possa ser reutilizados em outras pesquisas, tá? Então, essa importância dos dados de pesquisa e a interoperabilidade é o que eu estou ressaltando aqui, tá? Então, com os dados, a gente pode gerar relatórios, gráficos, publicações, lista de palavras-chave que são facilmente entendíveis, né, compreensíveis por seres humanos, tá? Mas quando a gente descreve isso no nosso repositório, né, quando a gente faz o depósito disso, esses dados, de certa forma, eles se transformam em metadados, né? E esses metadados, eles são compreensíveis por máquinas, né? Seja para a gente utilizar algoritmos, agora está muito na moda a gente usar inteligência artificial para identificar essas amostras, analisar, né? E a gente utiliza muito que são as APIs, né? Então, as APIs são formas de comunicação entre máquinas, né? Então, eu consigo, eventualmente, vamos supor que eu tenho um dataset que tem mais de 20 mil fotos, tá? E eu não consigo baixar e um foto por foto e fazer download. Eu vou perder muito tempo, tá? Então, por meio das APIs, eu consigo automatizar esse processo. Então, eu consigo criar um script lá em Python, em R ou outra linguagem de estatística e fazer o meu script, o meu algoritmo, coletar todos esses dados e fazer uma organização
e até um pré-processamento ou um processamento dentro do meu da minha ferramenta, tá? Eu não sei se vocês também têm familiaridade, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente utiliza muito o Jupyter Notebook, né? Então o Jupyter Notebook é uma ferramenta muito legal, que a gente tem um servidor Jupyter, que a gente cria os scripts e executa o script. E ele fica lá um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias coletando, e quando pode cair, o meu computador pode desligar, pode sair do sistema, que quando eu voltar lá, ele está tudo coletado, tudo já pronto para mim utilizar essas informações e precisar processar. Então a gente consegue automatizar muitos desses processos aqui dentro, né? Então, quando a gente está falando de repositório de dados, a gente está falando muito em interoperabilidade, né? Então, o foco nosso é na interoperabilidade, tanto para compartilhamento de dados, como para essa integração automática, né? Então, a ideia é que cada vez mais a gente qualifique melhor nossas pesquisas, aumentando nossas amostras, aumentando nossas comparações e publique nossos dados. Tá? É possível aprimorar o preenchimento de metadados no Dataverse utilizando uma IA com foco, tá? Juliana de novo, tá? O Dataverse, ele é como a gente fala assim, é o nosso pendrive melhorado, tá? Então, o que a gente pode fazer muitas vezes é ter uma ferramenta externa de coleta de dados, tá? E essa ferramenta publicar automaticamente esses resultados diretamente no Dataverse, tá? Então, existe algumas bibliotecas, tipo PyDataverse, ou no R, a biblioteca do Dataverse, que possibilita a gente fazer integrações entre sistemas, tá? Eu estou num projeto, por exemplo, lá na Fiocruz ainda, que é cadernos de laboratório, tá? Então, a Fiocruz utiliza muito cadernos de laboratório para tipo, é o nosso rascunho, nosso bloco de notas, só que eles têm de forma digital, tá? Então, conforme vai evoluindo a pesquisa, o próprio pesquisador vai descrevendo a pesquisa nesse caderno. E a gente integrou esse caderno com o Dataverse, tá? Então o pesquisador lá no final do ano, ele tem todas as notas que ele coletou, as tabelas que ele gerou, resultados em formato CSV. Então, o que que a gente faz? A gente gera um sisteminha que pega todos esses dados e publica no Dataverse, garantindo essa preservação e continuidade desses dados lá dentro, tá? Então, essa integração é possível. Agora, criar um formulário diretamente do Dataverse, não. Mas hoje é muito simples a gente criar em ferramentas tipo Python, PHP, até a gente já fez algumas integrações com PHP, para gerar depósitos automáticos, né? O CBPF, por exemplo, ele tem um hub lá, que é porque o CBPF no Rio de Janeiro, ele é um hub de internet da RNP lá, de certa forma. E eles fazem monitoramento de tráfego de rede universitário ali lá no CBPF. E os roteadores geram em torno de 600 mega de logs a cada 6 horas, tá? Então, o que que eles fizeram lá de testes, de certa forma, foram criar um script que o robozinho pega esse log, ele gera uma limpeza desse log, porque esse log tem muitas informações que são redundantes, que não servem muito para nada. Ele gera um arquivo e deposita automaticamente no Dataverse, informando data, né? Ou, agora que estou lembrando também, eles juntam esses de 6 em 6 horas, junto por um dia, fazem essa limpeza e publicam com um log por dia lá no Dataverse, o que possibilita a geração de ferramentas de análise e também eles usam para BI, por exemplo, painéis, para saber se houve um crescimento de tráfego, aonde que houve crescimento, se houve problemas, né? Então, é possível fazer essa integração de uma forma facilitada para isso, né? Então, lembrando muito que o Dataverse é uma ferramenta que facilita e ele também tem essa segurança do dado, né? A gente vê muitos projetos que, meus dados estão depositados lá no meu WordPress. Eu criei um repositório em WordPress para mim guardar meus dados ou para mim divulgar meus dados, né? É, Queria te falar, o WordPress não foi feito para isso e ele tem um sério problema de versões, né? Então, se eu fizer um upgrade, pode ser que o meu plugin, meus dados que estavam lá no WordPress
passem a não funcionar mais. Ou a gente tem uma atualização tecnológica, de certa forma, né? Então, agora a gente não usa mais o PHP, utiliza um Rust, um Angular, alguma outra coisa. Aí o que que acontece? Todos aqueles meus dados que estavam, é muito difícil eu conseguir fazer uma migração, tá? Então, repositórios como o Dataverse, ele tem toda uma política de preservação digital e também de obsolescência, tecnológica, né? Então, a gente consegue fazer monitoramentos de, os arquivos no formato CSV, por exemplo, então agora estão obsoletos. Então, a gente precisa fazer uma conversão de CSV para um padrão novo, tá? Então, é possível também fazer esses monitoramentos dessas informações. Ok? Tranquilo aqui também? Tá? E aqui, se a gente pegar um pouco desse estudo de caso, né, da biodiversidade, então a gente tem vários tipos de dados que a gente pode trabalhar com a biodiversidade, né? Tá? Aqui dando só alguns exemplos, a gente pode ter esse mapeamento de espécies, localização dessas espécies, a gente pode ter controle de tempo, né? Acompanhamento de tempo, então eu posso ter um dataset com publicação anual, eventualmente, ou a cada 5 anos, e eu posso fazer futuramente uma comparação desses, da prevalência ou de certa forma, de alguma espécie, de alguma coisa em determinadas regiões, tá? Eu posso também, de certa forma, entender melhor ou compreender os métodos utilizados, né? Então, dados genéticos também, eu posso ter no meu repositório alguns dados genéticos de algumas espécies, as amostras, né? Posso fazer mapeamento do ecossistema, né? Posso gravar imagens, áudios, vídeos, de certa forma, né? Então, que a gente fala assim, a gente já fez testes no Dataverse com datasets até de 1 TB, né? Então, a gente tinha um dataset lá gigantesco de 1 TB para testes, e a gente conseguiu subir, de certa forma, não da forma convencional por upload, mas por meio das APIs a gente conseguiu subir 1 TB de dados. Então, e ele suporta sem problema nenhum, desde que ele tenha capacidade de disco, né? Ou local de armazenamento, né? Então, é possível dentro do Dataverse, a gente tem, como eu tinha comentado, esse armazenamento elástico. Se vocês tiverem muita quantidade de informações, entre em contato com o gestor do repositório, vê se tem essa capacidade e é possível fazer essa ampliação, tá? O Dataverse também tem uma grande vantagem, que ele pode trabalhar com armazenamento em nuvem, em nuvem, né? Então, teve uma apresentação do pessoal de Harvard lá que desenvolve o Dataverse, que eles estão armazenando algumas informações que não têm um uso muito recorrente, né? E eles estão armazenando em fitas magnéticas em um bunker, de certa forma, lá na Inglaterra, tá? Então existe uma caverna lá na Inglaterra, com condições de tempo controlado, tudo, que garante que aquelas fitas vão durar no mínimo 300 anos, né, de fitas magnéticas, que é uma espécie de uns DATzinhos, umas fitas pequenas, tá? E, eventualmente, quando eu quero acessar esses dados, o Dataverse se comunica com esse servidor de fita lá na Inglaterra, avisa que está sendo requisitado esses dados, ele, por robozinhos lá, ele pega esses dados, transfere para um cache e ele transfere para o Dataverse, tá? Então, às vezes, se eu tenho uma quantidade muito grande de dados, é possível ter esses planejamentos também nessa arquitetura. Então, a questão de espaço não é problema desde que a gente tenha essas estratégias de armazenamento, tá? Então, como eu tinha comentado, quantas pesquisas a gente já não perdeu por pesquisadores sêniores, de certa forma, que tinham dados em cadernetas, em planilhas, né? Planilhas tipo de papel mesmo, planilhas, tá? Que a gente não consegue hoje reutilizar. Então a gente precisa muitas vezes fazer todo um trabalho de recoleta ou de processar aquelas informações para reutilizar, ou seja, porque ficaram perdidos no laboratório, ou ficaram perdidos em uma gaveta, ou ficaram perdidos num arquivo, né? Então, se a gente pensa muito nessa questão dos repositórios, essa parte de conservação
é muito importante, porque, de certa forma, a gente institucionaliza os nossos dados, né? Então, como eu tinha comentado antes, as universidades estão gerando infraestrutura para a gente depositar. Então, a gente tira, de certa forma, da nossa responsabilidade esses dados e transfere ela institucional para o repositório de dados, né? Então, a gente consegue, de certa forma, garantir essa conservação dessas informações e também dando essa própria sustentabilidade, né? Tá? Aqui tem um exemplo de um repositório que é o Dateno, tá? Dateno é um dos maiores, como eu posso dizer, junto com o OpenAlex, ele é um dos maiores diretórios de que organiza dados de pesquisa. Deixa eu só carregar aqui, tá? Então é possível aqui é, eu identificar pesquisas datasets de várias partes do mundo. Ó. Então aqui da Europa tem mais de 7 milhões de datasets, na Norte da América 3 milhões, na África, né? Ó, na América do Sul a gente tem 600 e poucas mil amostras, né? E eu consigo navegar aqui, de certa forma, para buscar dados de pesquisa, né? Deixa eu até fazer biodiversidade. Ó, tem alguns dados, ó, tenho dados do governo de São Paulo, por exemplo, sobre biodiversidade, tá? Fonte de ameaça. Então, nesse catálogo aqui, é possível a gente identificar vários dados que a gente pode reutilizar. Ó, às vezes, eu quero fazer uma pesquisa aqui, ó, exemplo, ó, municípios com pós-graduação em biodiversidade. Tá? Às vezes é um dado interessante, eu estou fazendo uma pesquisa na área sociais ali, eu quero saber, tá? A Vivi pergunta quais os metadados. Na realidade, o Dateno, ele é um diretório, tá? Então, vai depender muito da área que a gente tá pesquisando. Mas ele mostra aqui, ó, por exemplo, sobre os datasets, ó. Opa, perdão. Ó, eu posso fazer download em CSV, tá? Eu tenho dados, aqui, ó, dentro desse dataset, tenho dados geoespaciais, tenho dados, e eu consigo acessar ele, deixa eu ver aqui. Aqui não. Ele está mostrando ontologia. Eu falei, ao vivo é difícil de a gente fazer, eu não tinha preparado esses, mas a gente consegue achar bastante informações, é, pesquisas, ou até o pesquisador que fez. Então, às vezes, entrar em contato, muitas vezes, né? Então, o Dateno é bem interessante para a gente recuperar dados de pesquisa, né? Ó, ele gera um XML, mas ele está dando inválido, tá? E outra ferramenta interessante é o OpenAlex, né? Tá? Então, a gente pode filtrar também por datasets aqui, né? Acho que não tem nenhum aqui, dissertação boa. Ó, datasets, então ele tem. Então, uma vez que a gente coloca no Dataverse, ele já puxa aqui também para cá. Então, a gente consegue ter maior visibilidade dos nossos dados. Tá? Então, é só para mostrar para vocês que hoje tem muitas fontes. O próprio Google, acho que agora já tem também uma área de datasets, mas a gente ainda tem alguns problemas de confusão. O que que é dados de pesquisa, o que que é dados para pesquisa, né? Tá? Como eu tinha comentado, eu faço parte de um grupo, né? Que é o, que é o R3 Data, né? Que é um outro catálogo, de certa forma, para dados de pesquisa. Então, a gente consegue navegar em vários repositórios sobre dados de pesquisa. Então, aqui no Brasil, tá? Então, tem a WorldClim, Globe, a DataPB já deve estar aqui também.
Tomos, arcadados, ó, DataPB. Então aqui é um diretório, aqui não são os datasets, mas a gente consegue recuperar e acessar as informações, né? Então aqui tem os selinhos e a gente consegue também identificar alguns tipos de dados, ó, multidisciplinar, trabalha com esses idiomas. Então, o R3 Data também facilita a gente recuperar informações de vários países, de vários assuntos, né? Então, aqui tem todos os assuntos abordados, né? Vamos pegar aqui ciências da vida, agricultura, por exemplo, ó. E eu vou tendo essa divisão. E eu posso pesquisar as fontes por esses metadados, né? Dúvidas aqui? Ah, tá ali, a Vivi colocou. Mas, por exemplo, os dados de biodiversidade é o Davencore. Exato. O Davencore a gente coloca nos dados e não nos metadados, de certa forma. Isso eu vou explicar um pouquinho melhor amanhã, tá? Que a gente vai trazer alguns exemplos disso. Porque o que que acontece? O Dataverse, ele é onde que a gente armazena os dados de novo, tá? Mas ali a gente pode ter diversos padrões. Por exemplo, dados genéticos, tá? Então, os dados genéticos ele segue um padrão de dado. Os arquivos têm que seguir um esquema diferente, tá? É uma espécie de um XML, mas é diferente. Então, a gente atende o metadado, o Dataverse e os metadados para descoberta, mas os arquivos estão nesse formato. Tá. Isso é com o Guilherme. A Poliana está perguntando ali, Guilherme. Ok, pessoal? Tranquilo essa parte de descoberta? Tá? Então, o que que acontece? Normalmente, quando a gente vai planejar nossas pesquisas, né, a gente sempre tem que pensar também no tipo de dados que a gente vai coletar, né? Então, a gente precisa, de certa forma, planejar, tá? Eu falo muito nas minhas apresentações que hoje a gente está num processo ainda de construção, né? Construção cultural, tá? Porque as pesquisas a gente tem três fases, né? O planejamento, o desenvolvimento e a apresentação do relatório, praticamente, né? Então, hoje a gente está trabalhando muito com os pesquisadores que estão lá nessa fase final, que precisam publicar seus dados porque a revista está exigindo ou porque querem compartilhar seus dados, seus resultados, né? Então, o que que aconteceu? Que a gente não teve um planejamento prévio, né? Ou seja, o pesquisador tem uma pasta lá no Google Drive que tem um monte de dados, né? Um monte de informações. A gente teve um caso aqui também de um pesquisador da área de jornalismo que ele trabalha com LGBTQIA+, em questões de publicidade dos anos 80, tá? E ele teve mais de 300 propagandas coletadas. O que que ele fez? Ele pegou, colocou tudo numa pasta é, e queria colocar no repositório. Eu falei, não, não dá para a gente fazer assim. Você vai ter que pegar e criar um arquivo texto explicando o que que é aquele vídeo, duração, local, título do vídeo, descrevendo vários metadados. Aí o que que a gente fez? Ele fez tudo isso para os 300 e poucos vídeos lá, e a gente aí gerou um sistema que gerou uma tabela de metadados e associou com o arquivo publicado. E aí sim a gente depositou no repositório. Então hoje é possível, a gente tem até um visualizador que a gente está terminando de desenvolver, que ele é uma espécie de um YouTube do dataset dele. Então, é possível navegar, é possível usar os metadados, é possível linkar com tags, por exemplo, eu quero sobre propaganda de carro que envolva, é, por exemplo, homens e gays ali. Então, ele clica nesses metadados, ele já filtra os vídeos, e quando clica no vídeo, ele já mostra o vídeo apresentando diretamente lá do repositório, né? Então, a gente precisa fazer isso. Então, essa última fase que a gente chama aqui, que culturalmente é o que a gente está mais trabalhando hoje, que é como
preparar esses dados. E isso dá um trabalho gigantesco para o pesquisador, por quê? Porque ele não teve nenhum critério de preparação desses dados antes, ele não teve nenhum planejamento, né? Então, esse planejamento que vem lá do projeto de pesquisa, né? Então, a gente tem que pensar na nossa pesquisa, seja uma dissertação, seja uma tese, seja uma pesquisa, né? Seja uma pesquisa para ser enviado para a agência de fomento, né? Então, a gente tem que planejar o nosso, o nosso a nossa pesquisa, né? Saber quais equipes vai estar envolvida, quais os nossos objetivos, quais os recursos que a gente tem, tá? Quais os pesquisadores envolvidos, né? Se a gente vai usar dados de laboratório, vai utilizar dados reutilizáveis de outras pesquisas, se a gente vai usar dados governamentais, se a gente vai usar o portal, dados abertos, ou vamos usar que tipo de informação a gente vai utilizar e que tipos de documentos, né, que a gente vai utilizar. Vamos trabalhar com quais os dados, né? Em cima disso, definindo os objetivos, a gente vai desenvolver nosso plano de gestão de dados, né? Então, nosso plano de gestão de dados envolve esse processo cíclico aqui, né? Então, a gente precisa organizar essas informações, a gente tem que definir nossos instrumentos de coleta, nossos padrões de metadados, né? A gente precisa trabalhar como que a gente vai, quais instrumentos a gente vai utilizar para facilitar depois o nosso depósito de dados e nosso compartilhamento dessas informações. Porém, a gente também, no plano de gestão de dados, a gente tem que pensar essas questões éticas e privacidade, né? Será que a gente pode coletar tudo, disponibilizar todas as informações? Esses dados sensíveis, como é que fica, né? As questões, por exemplo, da LGPD, né? Então, como que ficam essas questões de exposição, né? É, como é que eu tenho que trabalhar isso, né? Então, existe agora já também algumas cartilhas que está sendo publicada. A gente também, junto com uma outra equipe do IBICT, deve sair daqui nos próximos 15 dias, uma cartilha de boas práticas de como publicar dados de pesquisa sensíveis em repositórios, né? Então a gente tem que pensar aonde que a gente vai armazenar essas informações também, né? Então, esses nossos dados comportam no repositório do DataPB, ou eu tenho muito dado, tá? Então, é até engraçado, né? A gente às vezes fala assim, a gente recebe um pesquisador e ele diz assim, ó, eu tenho muito dado, eu tenho uma quantidade gigantesca de dados. Aí a gente vai analisar lá, são todos arquivos TXT com 30K cada um, tá? Que somando tudo não daria lá 50 mega de informações, né? Então, quando a gente fala assim, a gente tem que sempre analisar o que que é muito dado, o que que é quantidade de dado, né? Ah, sim, Poliana. Depois a gente vai divulgo para o Guilherme. Tá para sair acho que em uns 15 dias deve estar publicado já. A gente disponibiliza para vocês também, tá? Então é bem importante isso, a gente também conhecer um pouco do repositório, tá? E também descrever, né, que a Juliana tinha perguntado ali, é, essa questão de os metadados, qual o padrão de metadados que o meu arquivo deve atender, né? Acho que o Guilherme também deve ter passado por isso, né? Pegou um monte de dados do pessoal da biodiversidade e teve que gerar uma nova planilha e reprocessar todos esses dados, porque não estavam no formato Darwin Core, né? Então, é um problema. Então, a gente tem que padronizar essas informações para poder gerar documentação e cíclico. E feito esse plano de gestão de dados, aí sim a gente está planejando bem a nossa pesquisa. Ah, quer dizer que se eu gerei um plano de gestão de dados, eu não posso modificar? Pode modificar, mas a grande essência do plano já vai estar ali definida, né? Tá? Porque se eu tenho um bom plano de gestão de dados, eu vou ter já qualidades nos meus metadados e nos meus dados. Então vai ficar muito fácil da gente publicar essa informação depois no repositório. Eu não vou ter tanto trabalho para preparar esses dados, né? Por isso que a gente fala assim muito, a gente está investindo nessa cultura de repositórios. Ou seja, vocês mestrandos, doutorandos, pesquisadores que vão começar uma nova pesquisa, já devem, até nível experimental, fazer um plano de gestão de dados para já pensar em todos esses requisitos, seja eles de organização, éticos e dados, tá? Existem várias ferramentas online, por exemplo, o DPM Tools,
o DPM Online, tá? Que são ferramentas gratuitas que vocês conseguem acessar essas informações e criar um plano de gestão de dados, tá? É, e esses planos, tá? Então, lá no DPM Tools, por exemplo, ele também gera um DOI. Então, ele passa a ser um documento que eu posso integrar ao meu dataset ou ao meu artigo de pesquisa, né? O plano de gestão de dados deve começar a representar o plano de gestão de dados como parte integrante do percurso metodológico, tá? Falei, André, é uma cultura que a gente está tentando implementar, tá? No nosso programa aqui no PPG Sim da URGS, a gente soltou uma resolução que é obrigatório nossos alunos de mestrado e doutorado a publicarem seus dados dentro do repositório, tá? Então a gente tem alguns workshops, algumas aulas da disciplina, que a gente ensina como criar esses planos e como também como depositar seus dados no repositório, tá? De novo, é um processo cultural ainda, mas a gente já começa a perceber que tem algumas agências que já estão transformando esse requisito como mandatório, né? Como obrigatório para submissão de projetos, né? Mas a ideia é a gente qualificar melhor os nossos dados de pesquisa, né? Ok? Tá? Então, por que que a gente precisa de um plano de gestão de dados, né? Para organizar, de certa forma, melhor o nosso planejamento de dados, tá? Então, quantas vezes, né, a gente criou ou pesquisou do jeito que a gente achava que era melhor e não conhecia padrões internacionais, né? Então, o plano de gestão de dados meio que força a gente ver como que os outros dados estão depositados em outros locais, dados parecidos com o nosso, e a gente se adequar, de certa forma, a, a, a esses padrões internacionais, para a gente qualificar melhor, tá? Aumentando muito, que nosso do item 2 a qualidade e a confiança da nossa pesquisa, né? Então, muitas vezes, quando a gente começa a coletar os dados, a gente nem acaba percebendo, mas seria muito importante ter uma variável que eu não pensei na minha coleta de dados. E essa variável, ela é importante para fazer uma análise multivariada, por exemplo, nos meus resultados. Então, eu acabo tendo problemas. Então, se eu faço uma pesquisa de como que os outros datasets trabalham com esse tipo de dados, eu consigo também qualificar e aumentar a qualidade dos meus dados, né? E, de certa forma, favorecendo muito o reuso. Então, se eu planejo bem, eu consigo publicar com qualidade, facilitando o reuso. E o plano de gestão de dados está muito alinhado aos princípios FAIR, né? Então, por quê? Porque a gente já pensa em todas essas questões. E, praticamente, tendo essas práticas, a gente já vai atender essas exigências de agências financiadoras, né? A gente fala muito hoje que ainda, né, culturalmente, os planos de gestão de dados, eles são ainda pro forma, né? Ou seja, o que que é isso? Que quando você submete o teu plano de gestão de dados, o avaliador avalia, mas a agência de fomento, ela não consegue fazer esse acompanhamento. Algumas lá no final, às vezes, fazem essa verificação, tá? Mas já tem alguns estudos que a gente está utilizando agora um modelo um pouquinho diferente, que é o MIDMP, né? Que é um plano de gestão de dados, feito também pelo DPM Tools, por essas ferramentas, que ele faz um acompanhamento. Então, as agências de fomento podem acompanhar o andamento do depósito de dados, tá? Então, como vocês fazem relatório parcial, por exemplo, das pesquisas, tá? Então, vocês podem também depositar parcialmente os dados de pesquisa, e essas ferramentas MIDPM Tools, por exemplo, ela vai sinalizando para a agência de fomento ou para a instituição que houve um depósito, que a pesquisa está sendo encaminhada, a pesquisa está em andamento, tendo, de certa forma, uma facilidade nesse monitoramento das pesquisas, tá? Então, essa também é uma ferramenta bem nova, né? Então, a Europa está começando a implementar isso, então ainda a gente também está estudando essas ferramentas aqui, então é uma tendência futura que a gente meio que vai automatizar praticamente esses monitoramentos desses planos, né? De certa forma, eu tendo um plano, eu tenho a garantia que eu vou poder depositar meus dados no repositório, né? Facilitando esse depósito, promovendo a visibilidade, tá? Porque, como eu falei, o DPM Tools, ele gera um DOI.
Se ele gera um DOI, ele também, o meu plano de gestão, ele vai estar disponível da internet. E alguém pode descobrir o que eu estou pesquisando, de certa forma, e também estabelecer alguma cooperação, alguma coisa sobre essa minha temática, né? Tá? E facilita muito o trabalho da equipe, né? Então, vamos supor lá, o Darwin Core, ele já é mais fácil porque ele já está bem documentado. Mas vamos supor que eu tenha algum outro padrão de metadados que não esteja muito bem documentado. Então, no meu plano de gestão, eu posso criar um dicionário de dados das variáveis. Então, eu posso melhorar a minha gestão de pesquisa das minhas variáveis, né? Então, eu consigo sinalizar, definir parâmetros, né? Então, vamos supor, eu posso ter uma variável chamada idade. Então, a idade, ela pode, dentro do meu dicionário, eu posso dizer que ela varia de 0 a 110 anos. E se alguém entrar uma informação lá de a idade de 150 anos, por exemplo, o sistema já pode, o dicionário já vai avisar que existe uma inconsistência, né, numa análise estatística. Posso colocar várias outras informações que validam essas informações. Então, eu gerando esse padrão de metadados, essa documentação, facilita a minha equipe a entender esses dados. Eu dei um exemplo bem simples, mas existem outras variáveis, né, que você pode trabalhar, tá? E também, como eu já tinha comentado um pouquinho antes, tá? Os DOIs permitem a gente vincular a publicação ao nosso dataset, né? Então, muitas vezes, eu publico o meu dataset e mando o meu artigo para a revista, né? Então, a revista lá ó, já está começando a pedir também o número do DOI, aonde que os dados estão depositados. Por quê? Porque quando ela for publicar essa informação, é, lá na Courseref, por exemplo, ela já tem um campo que linka o meu artigo ao meu dataset ou aos datasets que eu utilizei, tá? Porque eu posso usar datasets de terceiros. Então já existe hoje essa possibilidade da gente linkar o artigo com os dados de pesquisa e, como eu comentei anteriormente, também com o plano de gestão. Então, eu consigo fazer todos esses links, tá? E essas ferramentas de descoberta, como o DataVenue, o OpenAlex, o OpenAir, já consegue estabelecer esses links, né? Então, a gente consegue, muitas vezes, saber em quantas pesquisas foi utilizado aquele dataset, né? É possível criar um DOI para dados cujo artigo já foi publicado? Tá, é possível, o problema é só estabelecer o link, né? Tá? Então, normalmente a gente fala que o link ele é de duas vias, né? Lá no Dataverse, a gente pode dizer que esse dataset gerou essa publicação, mas de um artigo publicado, daí a gente teria que entrar em contato com o editor, dizendo que esse artigo foi originário desse dataset. Possível mas vai dar um trabalho que você teria que entrar em contato com o editor, né? Para ele poder alterar a publicação. No Dataverse já é mais simples, né? Porque você só informa uma publicação relacionada, porque normalmente ele foi o primeiro a ser publicado, né? Tá? Isso é uma outra questão que está sendo debatida, como linkar automaticamente esses dados, né? Tá? Também uma questão, pessoal, eu trouxe aqui, mas a gente vai abordar um pouquinho melhor amanhã, que é a questão, por exemplo, eu tenho uma pesquisa, essa pesquisa tem uma vertente tecnológica muito forte e eu quero gerar uma patente, ou eu quero, de certa forma, proteger, ou eu tenho alguns dados sensíveis, né? Ou dados estratégicos, tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, de certa forma, também no Dataverse, proteger o meu dado, tá? Que eu tinha comentado com vocês, aqui eu posso proteger esse dado, ou seja, só vai ter acesso a ele quem fizer parte da minha equipe ou a quem eu liberar acesso, tá? Então, o Dataverse, ele também tem uma possibilidade de a gente solicitar acesso a dados, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês, mas você pode clicar ali no Dataverse e pedir acesso a esses dados.
o curador desse dataset ele vai receber uma mensagem, aí ele pode avaliar ou entrar em contato com o pesquisador, liberando ou não, tá? E a outra possibilidade é a gente criar um embargo, né? Então, vamos supor, esses dados que eu tenho são bem tecnológicos e eu quero deixar esses dados embargados, ou seja, eu não quero que ninguém externo, público, tenha acesso a esses dados por um período de 24 meses, tá? Ou por um período de 18 meses. Então, é possível eu disponibilizar meus dados e embargar esse acesso por um período que eu defini, tá? Até, dependendo do sistema, eu posso embargar até por 48 meses, né? Então, por que que eu uso esse embargo? Para proteger meus dados e para que eles não, que eu não tenha o trabalho de me lembrar, daqui 2 anos eu preciso tirar esses dados e deixar eles públicos, né? Então, automaticamente, quando vence o período de embargo, ele já transforma esses dados públicos, né? Então, é interessante essas usabilidades dessa ferramenta para facilitar esse compartilhamento, essa visibilidade desses dados, né? Ok, pessoal, tranquilo? Tá? Então, uma vez que cai o embargo, ele já é publicado automaticamente. Renê, Oi. você descompartilhou a apresentação? Não. Porque na minha sumiu, viu? Não sei se para os outros colegas. Aqui eu consigo ver normalmente. Ok, Ah, então ok. tudo bem. Sumiu na minha, deve ser tua. Ele tá dizendo aqui, you are sharing screen. Ok, Screen Eu sharing. vejo também. deve ser algo no meu Aqui tá aparelho aqui, normal. deve ser na minha tela. Obrigado. Tá? Então, vamos agora propriamente para o Dataverse, né? Renê, eu fiz uma pergunta no chat. Ah, perdão. É, Tá. Poliana, né? O embargo pode ser total ou parcial, no caso, existe uma ferramenta para selecionar o que pode, tá? O embargo, pessoal, é feito por arquivo, tá? Então, eu posso embargar um arquivo e o outro não, tá? Eu posso proteger um arquivo e o outro deixar liberado, tá? Então, deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Vou pegar o caso do Arcadados, que é o que mais a gente tem dados embargados, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta lá do Arcadados, que é o repositório do Dataverse com dados protegidos, né? Vamos ver se a gente pega aqui um caso. Não, esse aqui está liberado. Não, tô de azar aqui, não consigo pegar um fácil. Evidências políticas, não. Ah, aqui, ó. Então, aqui eu estou dando um exemplo de arquivo que ele está protegido, ó. Tá? Aqui pode ser por embargo ou por proteção. Eu não consigo visualizar diretamente, tá? Então, se eu tentar fazer um download aqui, ó, eu não consigo. Ele está com acesso restrito, ó, tá? Para mim ter acesso, eu preciso selecionar ou pedir acesso a esse arquivo, tá? Aqui está dizendo que eu não estou logado, mas se eu tiver logado, ele já vai abrir um formulário para mim, tá? Então, quando ele está embargado ou está protegido, aparece esse cadeado. E aqui, por acaso, todos estão bloqueados. Mas eu posso embargar ou liberar qualquer um desses arquivos aqui. Ok, Poliana? Sim, obrigada, Renê. Tá? Então, a organização do Dataverse, ele é bem simples, de certa forma. Então, é como a maioria dos repositórios. É, eu chamo que a interface dele não é muito user-friendly, ou seja, não é muito amigável, né?
Mas é, que nem eu brinco muito, o Dataverse ele não foi feito para seres humanos, ele foi feito para máquinas, né? Por quê? Porque ele tem uma documentação de API muito boa, tá? Que é essa integração, mas a interface dele fica muito a desejar em alguns casos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o DataPB, que vocês podem acessar, tá? Então, é um repositório de dados aderente aos princípios CARE e FAIR, né? E ciência aberta. Então, a ideia é sempre a gente divulgar as pesquisas, os dados disponíveis, né? Então, ele tem uma área aqui, que é a área de temática, né? Que a gente pode dizer que são os dataverses em destaque, tá? Então, a estrutura do Dataverse para quem tem familiaridade com o DaySpace, que tem comunidade e coleção, o Dataverse ele trabalha com comunidade Dataverse e as coleções aqui, eles são os nossos é, os datasets propriamente dito, né? Então eu posso ter, da mesma estrutura que eu tenho no DaySpace, eu posso ter um dataverse dentro de outro dataverse, que eu posso gerar uma espécie de coleção, e eu posso ter dentro dessa coleção aqui diversos datasets, né? Então, se eu tenho uma pesquisa com vários braços, eu posso criar vários datasets ou integrar ela num único dataset, né? Tá? Isso a gente consegue perceber aqui, vamos pegar dentro do repositório, né? Então, a estrutura do DataPB hoje ela tá mais simples, né? Então, a gente tem as áreas em destaque, né? Então, a gente tem, por exemplo, a área de biodiversidade. E dentro da área de biodiversidade, eu não tenho nenhuma comunidade dentro dela. Então, se a gente imaginar aqui, eu não tenho essa subcomunidade. Eu tenho direto os datasets. Então, daqui, eu estou mostrando os datasets nessa organização. Então, eu tenho aqui a coleção do dataset, vamos pegar essa biodiversidade, tá? Então, dentro do Dataverse, o que que a gente tem? Tem o título da pesquisa, né? Tá? E tem a versão, ó, a versão 2.0. Isso quer dizer o quê? Que houve uma modificação dos arquivos, tá? Então, a gente pode fazer essa rastreabilidade também. Eu tenho aqui uma forma de citação desses dados, tá? Então, essa forma de citação, ele mostra o nome dos autores, mostra o título da pesquisa e o número do DOI e o local, DataPB, e a versão que eu estou citando esse dataset. Então, se eu fiz essa pesquisa, usei essa coleção há um ano atrás, por exemplo, provavelmente ela estava na versão 1. Então, eu posso me referenciar nessa versão. E ele gera aqui, que a gente chama de impressão digital, que é o finger, né? É como se fosse nosso dedo. Então, os arquivos que estão aqui dentro, eles foram gerados uma espécie de um hash, né? Um codificador, e esse arquivo que vai identificar a confiança dos meus dados, né? Ah, os cupins, o Guilherme está falando dos cupins. Vamos atrás dos cupins, então. Essa aqui, né? Dos cupins, tá? Mas o legal também, Guilherme, é só para a gente ver a versão 2 lá, né? Isso. Tá? Então a gente tem as formas de citação. Posso também exportar para o formato RIS, BibTeX, ou se eu for fazer integração com softwares de, de referências bibliográficas, né? Eu tenho a descrição aqui, então essa primeira descrição, ela é uma descrição de forma mais sucinta, né? Então eu tenho a descrição do que se trata essa amostra, né? Os assuntos, tá? As palavras-chave e tá. Aqui tem o publicação relacionada, depois eu vou mostrar. E a licença de uso, né? Então a gente pode definir várias licenças de uso. E eu posso também ter uma descrição melhor, tá? Então eu tenho aqui os metadados, tenho a data de publicação, o título alternativo em inglês, né? Como eu tinha comentado com vocês, que a gente pode ter outros em outros idiomas, quem são os autores, o contato, né? Descrição, os assuntos, tá? Os colaboradores, quem participou de colaborador, então o nome de todos eles,
tá? Se teve financiamento, quem fez o depósito, né? A data do depósito, tá? E a gente pode também ter aqui metadados geoespaciais, tá? Então, o que que são esses metadados geoespaciais? São metadados que eu posso, por exemplo, eu quero identificar pesquisas que foram feitas na Paraíba, por exemplo. Então, ele vai me mostrar todas as pesquisas relacionadas à Paraíba, tá? Então, todos esses datasets que têm essa identificação geográfica na Paraíba. É, Posso também, como eu tenho a geolocalização da Paraíba, eu posso definir no meu algoritmo lá de pesquisa, dizer, ó, eu quero com um raio de 200 quilômetros da Paraíba. Então, ele consegue traçar uma rota pelas coordenadas geolocalizáveis e identificar todas as minhas amostras aqui dentro, tá? Deixa eu voltar naquela dessa daqui, só para mostrar a questão do versionamento, né? Então, a gente tem os metadados, tá? E a gente também tem as versões, tá? Então, isso que eu queria só ressaltar para vocês no Dataverse. Então, essa primeira versão foi publicada pelo Márcio no dia 27/5/2027, tá? Houve uma pequena modificação só de metadados, tá? E se a gente clicar nos detalhes, a gente vai saber o que foi modificado, tá? Última atualização, ó, foi atualizado no resumo um link, ó. Então foi incorporado um novo link no resumo, tá? E no dia 26, agora no dia 30, poucos dias atrás, né? Foi feita uma atualização e a gente pode ver os detalhes. Ó, foi feita uma descrição. Foi atualizada uma descrição e foi colocado um novo arquivo, tá? Eu tenho impressão digital do arquivo, ó. Então eu sei qual é o arquivo. É um dado tabular, né? É um dado tabular que eu tenho aqui, tá? Deixa eu ver se eu clicar nele, eu vou ter algumas informações do arquivo, ó. Tamanho do arquivo, data de publicação, algumas informações sobre o arquivo, tá? E o que é legal aqui dentro do Dataverse, como eu falei, como não é só para seres humanos, é para máquina também, tá? Dentro dos metadados, eu posso visualizar aqui, ó, que é o formato DDI Codebook, tá? Eu vou baixar em formato HTML só para facilitar. O que que é esse DDI Codebook, tá? Eu acho que ainda não existe norma da BNT, tá? Pelo menos da última que eu li não tinha, tá? Não, normalmente se faz normal. A única coisa que a gente coloca é que é um dataset, tá? Então, lá, é tipo tese, né? Você não tem uma tese, só que você coloca lá dataset, é um conjunto de dados, tá? Não, não é problema. A BNT prevê esse tipo, mas ela não tem uma especificidade, uma norma específica para dados de pesquisa, tá? Isso, tem que poder colocar conjunto de dados, né? Colchete, né? Como é feito com a tese, dissertações, né? Exatamente, tá? Então, pessoal, o que que é essa descrição que a gente chama de DDI, que é muito importante para a interoperabilidade, tá? Então, o DDI, ele se divide nessas 5 partes, podemos dizer, tá? A primeira parte é a documentação, a descrição da comunidade Dataverse, né? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Biodiversidade, é o nome, temos o identificador persistente, aonde que ele está localizado, quando que ele foi publicado, qual a versão atual dele, quais os dados bibliográficos. Normalmente, o que a gente utiliza para citar o dataset, né? Tá? Então, essa primeira parte é só a descrição que a gente chama dos elementos de citação, tá? A segunda parte é a descrição do estudo, tá? Onde que a gente tem cada campo com sua informação. Então, o título, o identificador persistente, quem são as autoridades, né? Então, aqui ele já busca o vínculo com a universidade, né? Porque a gente inseriu lá no metadado.
tem o nome da pessoa, a universidade, outros identificadores, tá? A gente pode também incluir o Work ID ou outros IDs persistentes, né? Então, a gente tem a descrição aqui dos colaboradores, de todos os dados, o escopo do estudo, o resumo, tá? O método, né? Então, aqui não tá descrito, mas a gente pode descrever o método, forma de acesso, estudos relacionados, materiais, tá? Informações, tá? Então, isso aqui é o campo nosso, o campo descrição do estudo. E agora a gente tem, atendendo aqueles princípios FAIR, né? Então, que a gente fala, esse aqui é o F, esse aqui é o A, esse aqui é o I e o R do FAIR, né? Então, os campos. Então, a gente tem aqui, ó. Nessa coleção, a gente tem dois arquivos, o arquivo F331 e o arquivo F287, tá? Então, dentro desse arquivo, ele está atendendo os princípios FAIR e ele tem aqui, ó, ele tem um total de 992 linhas e um total de 44 variáveis, tá? E ele está num formato tabular. E ele tem um checksum, uma impressão digital aqui. Esse segundo arquivo, tá? Ele tem o nome com esse nome. Ele tem 288 linhas e ele tem 39 é, variáveis, tá? E ele tem essa impressão digital. É, porém, esse primeiro arquivo aqui, ó, ele tem essas variáveis descritas, que é o nosso dicionário de dados, tá? Então ele tem taxonomia ID, catalog number, basic of records, modify, dataset name, type, language, tá? Então eu tenho aqui vários que a gente chama dos metadados, tá? E aqui eu posso verificar, por exemplo, vamos pegar aqui um que seja dados mesmo, country, ó, decimal, latitude e longitude, tá? Então o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o meu dicionário de dados, ó. Esse campo decimal latitude, ele tem alguns dados estatísticos já que me facilita a compreensão, ó. Então eu sei qual que é o valor mínimo daquelas 988 linhas. Eu tenho o valor mínimo de uma coordenada de 7,02, tá? Eu tenho um desvio padrão de 6876, tá? Tem um valor máximo de menos. Então aqui eu tenho praticamente, aqui está com problema ó, provavelmente tem algum problema na tabela, algum dado tá com problema de vírgula e ponto, tá? Porque ele deveria ser 6 ponto alguma coisa ou 7 ponto alguma coisa. Então a gente já visualiza que tem algum problema nos dados só pelo valor mínimo e pelo valor máximo, né? A gente tem a média e só que essa variável acaba sendo invalidada por algum problema dos dados que está lá dentro, né? Então a gente consegue verificar várias informações sobre cada uma das variáveis, né? Ó, essa variável AP é uma variável numérica. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Ó, a variável idioma é uma variável de caractere, tá? Então isso aqui facilita muito o nosso reuso das informações. Então eu tenho todas essas informações aqui registradas e guardadas no metadado, tá? Isso aqui é o metadados para seres humanos, como eu falei, e a gente pode ter também o metadado no formato DDI para leitura de máquina, né? Tá? Onde que eu tenho esses mesmos? Ó, tem o nome da variável, é uma variável discreta, está no arquivo F31, ok? Então, por isso que é importante a gente ter atender esses padrões, porque a gente consegue validar já essa informação, né? Quer ver? Deixa eu abrir aqui, tá? Então, como eu tinha comentado, voltando agora à nossa apresentação,
O DataPB ele está organizado em comunidades. Então, a gente tem a comunidade de antropologia, arquitetura e urbanismo, biodiversidade, economia e geociências. Isso aqui não impede de a gente criar novas comunidades ou criar subcomunidades, tá? Eu posso pegar, por exemplo, antropologia e subdividir em outras duas comunidades, né? Então, conforme a gente vai navegando dentro das comunidades, eu posso gerar essas especificidades, né? Tá? O Dataverse também permite a gente, por exemplo, dentro da biodiversidade, eu definir quem é o curador desses dados, né? Então, no caso aqui, o professor Alexandre é o curador da biodiversidade dentro da DataPB. Então, ele pode ver como é que está a qualidade dos metadados, das descrições e dialogar com o depositante, né, para mostrar. A gente também tem alguns índices que são gerados automaticamente e a gente pode customizar alguns outros, né? Então, eu posso gerar quais os tipos de licença. Então, o predominante aqui no caso do DataPB é BY-NCSA, é, tem o BY 4.0, eu tenho quem são os principais autores que mais depositaram, né? Então, o da Silva, o Márcio tem 5 datasets, o Christopher tem 3 e assim por diante. Quais os assuntos mais abordados, tá? Aqui, dentro do Dataverse, a gente não tem ainda um vocabulário controlado nas palavras-chave, mas nos assuntos já existe um vocabulário controlado, que a gente define quais as áreas do conhecimento está o nosso dataset, para facilitar a própria busca, né? Tá? Temos as palavras-chave, como eu digo, não utiliza vocabulários controlados aqui ainda, mas é possível implementar. As datas dos depósitos, né? Então a gente teve três depósitos em 2024 e 38 em 2025, né? Então a republicação, por exemplo, que nem a gente criou a versão 2, ele não conta como depósito, né? Também temos as principais agências financiadoras, que é um item de metadados, e temos os tipos de dados que a gente pode ter, ó, ocorrência de espécies e assim por diante, tá? O Dataverse possibilita também a gente ter uma pesquisa avançada, né? Então eu posso filtrar por áreas de conhecimento, né? Então se a gente entrar aqui opa, deixa eu diminuir, aumentar de novo. Então se eu, ó, eu posso ter a busca avançada e posso separar por algumas áreas pré-definidas, né? Deixa eu ver aqui qual uma área que tem bastante ciências da Terra. Eu posso vir aqui, ó, ciências da Terra, e eu posso pesquisar por. Opa, escrevi errado. Posso pesquisar por título, pelos idiomas, se tiver mais de um. Tá? Então, eu tenho todos esses campos pesquisáveis, ó, tenho os datasets e as coleções. Então, eu consigo pesquisar. Tá? Uma coisa interessante também, só para destacar para vocês, eu vou selecionar o tipo de arquivo, tirar. Ó, eu quero também, por exemplo, só os arquivos. Eu tenho os tipos de arquivos, ó, tenho o tipo de arquivo imagem, tenho o tipo de arquivo tabular e tenho o tipo de arquivo de dados, né? Vamos abrir esse arquivo de dados. O que que acontece, pessoal? Por exemplo, esse aqui é um arquivo CSV. Teoricamente, ele é um arquivo de dados, tá? Porém, o Dataverse, quando você sobe esse tipo de arquivo, o Dataverse faz uma checagem desses dados, tá? E se o dado tiver atendendo os princípios FAIR, ele vai transformar esse dado em um dado tabular, que é esse tipo de dado .tab, tá? Por que que ele faz isso? Porque ele cria uma validação desses dados. Deixa eu ver aqui se consigo abrir. Tá? Então, quando o dado é tabular, ele está dizendo que ele atende aquele protocolo DDI, tá? Que ele atende a descrição das variáveis, ele criou o dicionário de dados, ele identificou o mínimo, o valor mínimo, o valor máximo, ele identificou as características do,
do dataset. E quando, gerando essa tabela. E quando ele interpreta como CSV, ele dá alguns problemas, dizendo que o dado não está 100% fair. Quer dizer que o dado tem algum problema de inconsistência, seja nome da variável, seja número de linhas, seja um espaço em branco, seja dados nulos em alguns lugares, né? Então, o que a gente tem que, de certa forma, atender é que os nossos dados, o Dataverse faz essa curadoria na ingestão de dados, possibilitando essa verificação, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum dado que está no meu aqui, só para mostrar para vocês. Arquivos, tab. Eu não tenho nenhum aqui. Todos os nossos aqui já foram convertidos automaticamente, ó, em formato tab, né? Mas se eu tiver algum CSS, ele vai dar um erro avisando que existe um erro na linha tal, que eu não sei se eu tenho acesso ao DataPB, deixa eu ver aqui. Não, acho que eu tenho. Vamos pegar os dados do Cupim, por exemplo. Ó, os dados do Cupim tá no formato CSV e ele me avisou, ó, download, upload concluído com erros. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele vai dizer, ó, o ingresso de dados tabulares falhou. Erro de leitura na linha 4.964 do arquivo de dados. Valores delimitados esperados, 4 encontrados. Então, tem algum erro nesse arquivo que a gente teria que validar esses dados para poder deixar ele fair, né? 100% fair. Porque se eu gerar aqui agora esses metadados, ó, vou gerar aqui o padrão DDI, ele não me identifica a parte 3 e parte 4, ó. Então, quer dizer que ele não está validado, não está validado, nessa questão dos dados FAIR, né? Tá? Então, isso, normalmente, a gente trabalha depois com os dados, com o curador, né? Tudo isso. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá? Aqui é o exemplo do nosso, então a gente tem os nossos grupos de pesquisa, então a gente trabalha com os nossos datasets, né? Tá? E a gente pode também, eventualmente, como eu tinha comentado, as publicações relacionadas. Então, eu tenho aqui os meus metadados, né? Quando eu vou editar meus metadados, né? Então, eu posso ter aqui, ó, o título, o subtítulo, se tiver, um título alternativo, eu posso ter em vários idiomas, né? É, idioma um. E quando tem esse mais aqui, quer dizer que eu posso ter mais de um idioma, ó. Idioma 2 e assim por diante. Posso ter, vamos supor que meu dataset foi originado, ou eu tenho uma publicação, não publicação, mas eu tenho uma URL do meu grupo, então eu posso colocar aqui também aqui uma URL, tá? Posso colocar a agência, né? No Brasil ainda não é comum, mas fora a gente já consegue disponibilizar identificadores persistentes para projetos aprovados em agência de fomento, né? Posso colocar aqui os autores também, posso colocar vários autores, posso colocar pessoa de contato, né? Então, quando a gente cria um formulário de entra em contato, ele vai encaminhar, não vai deixar público o e-mail, mas ele vai encaminhar uma mensagem para quem é a pessoa de contato. Tenho a descrição, tenho as áreas, as palavras-chave, tá? Ele também está alinhado a vocabulários controlados, tá? Então eu posso, vamos supor que eu esteja trabalhando o vocabulário da Unesco. Então eu posso colocar o termo aqui, posso colocar o RI, posso colocar o vocabulário e a URL do vocabulário especificamente, né?
tá? Não vai dar tempo de a gente entrar hoje aqui nesse detalhe, mas a ideia é a gente padronizar nossos vocabulários, tá? Mas eu queria só destacar é mais isso aqui, ó, publicações relacionadas, né? Então, quando eu tenho o meu artigo saiu, meu artigo publicou, eu coloquei no repositório, saiu no evento, eu posso relacionar essa publicação, tá? É, ó, ela foi referenciada ou citada, né? E eu posso colocar aqui o link da publicação, posso colocar que tipo de identificador persistente a minha publicação gerou. Ah, foi dentro de um livro, foi dentro cadê o DOI aqui? Aqui, ó, o DOI, coloco o número do DOI e posso colocar o URL. Então eu posso relacionar várias publicações. Tá. Uma pergunta ali. Se o arquivo que submeteu com erros no Dataverse, podemos publicar com erro e depois arrumar? Sim, teoricamente pode. A única diferença é que se você corrigir e depois publicar de novo, ele vai criar uma versão 2 do arquivo, né? Então ele só vai avisar para você que a gente chama, não é, se for fácil de corrigir, já corrige, né? Se for muito complicado ou não consegue identificar o erro, dá para se publicar e depois fazer essa validação e ajustar, né? Então, como é o caso do cupim ali, que a gente vai ter que é, identificar o erro e publicar, né? Então, as publicações relacionadas, então a gente pode descrever aqui várias, ó, tem um sinal de mais, posso colocar vários links, tá? E sim, Poliana, preferencialmente, sempre se deve relacionar, esses dados foram utilizados num artigo de evento, tudo você pode linkar, não é problema. Mesmo que não tenha DOI, você pode linkar pela URL, eventualmente, né? Tá? Então, pessoal, esse aqui é o nosso Dataverse, mas eu posso também ter outros padrões de metadados, tá? Então, dentro do Dataverse, eu estou usando o padrão CDAP aqui, que envolve os metadados de citações, mas eu posso habilitar, por exemplo, que eu quero dados geoespaciais, quero dados de ciências humanas, por exemplo. Eu quero que seja descrito no meu Dataverse o tamanho do meu universo, a metodologia, tá? Pessoal, isso aqui foi algumas traduções, nem sempre a tradução tá muito adequada, tá? A gente está tentando corrigir, mas sempre a gente acha alguns errinhos de tradução, né? Como foi feito o coletor de dados, como que foi feito o treinamento dos pesquisadores, qual a frequência. Então, a gente consegue definir aqui vários outros metadados específicos para a área de ciências sociais, tá? Eu vou habilitar aqui só para vocês verem. Ó, posso ter dados de astronomia, de ciências da vida, tá? Esse aqui que a gente está trabalhando é dados de objetos 3D, né? Tá? Eu posso salvar. Ok. Agora, quando eu editar meus metadados, vocês vão perceber que eu já vou pedir mais outras informações além dos metadados de citações. Esse aqui ele não aplicou no meu caso. Vamos lá, editar metadados. Aqui, ó. Então, eu já tenho aqui agora os metadados geoespaciais, que eu posso informar, e tenho os metadados de ciências sociais aplicadas, tá? Onde que eu posso descrever um monte de coisas sobre a minha metodologia utilizada. A Fernanda, é, Fernanda, na realidade, a gente tem um grupo, não na elaboração do tesauro, tá? Mas na elaboração da ferramenta para integração do sistema, tá? Então, aqui na URGS, a gente tem uma ferramenta chamada TESA, tá? E essa ferramenta é que a gente está construindo para a integração dos tesauros. Por exemplo, aqui ó, a gente tem o RDP Data, tá? Então, a gente define aqui o identificador persistente e os termos. Então, a ideia, a gente não implementou ainda porque a gente não construiu o vocabulário inteiro, tá? Então, a gente está ainda fazendo essa construção, tá? Acho que o Guilherme tem meu e-mail, mas sim, posso compartilhar, acho que tem na apresentação também.
tá? Então, a gente ainda a gente fez um estudo para tentar identificar vocabulários, mas a gente ainda não conseguiu. Então, a gente desenvolveu essa ferramenta para construir esses vocabulários para fazer essa integração, né? Tá? Guilherme, 5 minutos. Não sei se quer abrir para perguntas mais ou. Ok, René, vamos caminhando para o final. Você poderia, olha, nesse dataset aqui dos cupins, é referenciado o PGD. Você poderia mostrar, é só entrar, clicar lá que vai. Eu acho que é nos Ah, metadados, ok. para mostrar que a gente pode referenciar a publicação relacionada. Aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, o dashboard do dataset, né? Painel descritivo. Não é esse, é Alexandre. Agora, qual dos dois que é? Tem duas É o de baixo, publicações. é o de baixo. E da baixa. Ok. Então, eu tenho publicação relacionada. Eu posso clicar aqui. Carregando. Ó, eu tenho Pronto. toda a descrição do PGD. dataset do PGD. Tá? Que nem E falei, não é o, um documento muito complexo, né? Mas ele estabelece bastante essa fundamentação do que a gente vai usar, né? Only source, data. e no arquivo anterior, logo acima do PGD, os donos do dataset também colocaram uma visualização com os Um dados dashboard, disponíveis no perfeito. dashboard. Sim. Uhum. Vamos ver será que está no ar? Tá carregando. Tá. Ó, Pronto. bem legal. Então é possível também. Então, que nem falou, você nem precisa baixar os dados, de certa forma, você consegue ter essa visualização desses dashboards, visualizadores de dados, né? Que a gente vai mostrar um pouco amanhã essa parte de visualização de dados, né? Ok, Então, Guilherme? Renê, eu acho que nós estamos fechando. Acho que dá tempo para mais alguma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar oral mesmo aqui, se quiser. A gente está fechando já, em 2 minutinhos. Acho que não, né? Não sei se é muita informação, como eu falei, 2 horas parece bastante, mas é muita informação, né? É. Bom dia, obrigado pela excelente explanação aí, professor. Uma dúvida, não sei se vai falar amanhã sobre a possibilidade de trabalharmos offline para depois carregarmos os dados. Você diz a coleta offline? Isso. A não necessidade de estar online o tempo todo Sim, para sim. subir. Tá ótimo. Essa é a ideia, a gente mostrar os potenciais, né? Renê, a gente pode criar as planilhas, né? Por exemplo, no Excel, o que seria mais fácil para alguém que não é da área de ciência da informação, de ciência da computação, e aí depois é que baixaria no Dataverse, não é isso? Isso. Não, perfeito, Paulina. Só que a gente fala assim, a gente tem que tomar cuidado porque o Excel é muito visual, né? E o pessoal tende a criar relatórios dentro do Excel e não planilha de dados, tá? Porque o Excel ele pode ser tanto uma planilha com dados, né? Porque a gente tem que seguir algumas normas, né? Então, tipo, na primeira linha tem que estar as variáveis, na segunda, a partir da segunda linha, os dados, todos eles alinhados, né? Então, a gente tem muito essas questões. O Dataverse ele já entende planilha Excel, né? O que a gente não pode ter também é múltiplas planilhas dentro de uma planilha, né? Então, eu tenho o Sheet 1, Sheet 2 e assim por diante, a pasta 1, pasta 2. O Dataverse só vai entender a primeira, né? Então, tem algumas características que a gente vai passar um pouquinho mais amanhã nessas boas práticas, né? Então, pessoal, Renê, muito obrigado. A sua palestra foi sensacional. Ela foi clara, foi transparente e foi muito didática, tá? Eu sempre que eu Não. converso com você, eu aprendo um pouquinho e a comunidade prestigiou. Foi muito bom. A comunidade realmente prestigiou. Então, a gente se encontra de novo amanhã no mesmo horário para abordagem mais aprofundada e venham, não deixem de vir não, que isso é uma oportunidade rara.